Isaltino Moraes esteve presente no passado sábado na livraria Apolo 70, no Centro Cívico de Carnaxide, para uma sessão de autógrafos ao seu livro A Minha Prisão, recentemente lançado. Numa sessão em que não faltaram pessoas para cumprimentar o ex-autarca de Oeiras, houve ainda espaço para uma pequena serenata a Isaltino. O livro A Minha Prisão foi lançado a 4 de junho e rapidamente atingiu os topos de vendas. Quais são as reações que tem tido do público com o livro? As reações têm sido muito positivas. Muito positivas no sentido de manifestarem a sua perplexidade, incredulidade até, como é que foi possível, na medida em que o livro elucida não só sobre o sistema prisional, como é que é o cotidiano de uma prisão, mas aborda, e esse é o aspecto mais importante para mim, justamente as razões que me terão levado à prisão. Isto é, foi feita prova de alguma coisa? Ora bem, não foi. Portanto, o próprio acórdão condenatório é muito claro, dizendo que não há nenhuma prova contra o Rui Isaltino Moraes, mas que ele tem que ser condenado porque é uma figura de referência nacional e que tem que constituir um exemplo. Portanto, neste país condenam-se as pessoas por convicção, porque não se gosta da cara da pessoa, não se gosta da sua atuação, seja por que for, mas não porque haja qualquer prova ou indício de qualquer prática criminosa. E, portanto, as pessoas ficam surpreendidas por, ao lerem o livro, poderem confirmar que, na realidade, um cidadão foi condenado sem qualquer prova contra ele. Portanto, este livro é surpreendente e causa perplexidade às pessoas, porque, na realidade, trata-se da minha história, da minha vida. Mas a verdade é que vidas e histórias como a minha acontecem todos os dias com cidadãos anónimos que são condenados sem qualquer prova de prática criminosa, que contam para as estatísticas das condenações, o que demonstra que temos um sistema judicial cujas decisões judiciais não são objeto de qualquer avaliação, de qualquer escrutínio. É um sistema corporativo fechado e em que a classe política ou os poderes políticos, se quiser, cobardemente escondem-se por detrás da máxima à justiça ou que é da justiça, à política ou que é da política, quando na realidade a separação de poderes não tem nada a ver com o não haver controlo, avaliação, escrutínio das decisões judiciais. Infelizmente é assim que o nosso país está. O livro foi importante e as pessoas naturalmente, as pessoas acham isso, e não é por acaso que na capa do livro se diz e se acontecesse consigo, é que isto pode acontecer com qualquer cidadão. Acontece que dá mais nas vistas quando se trata de pessoas pela sua vida, pelos cargos que desempenharam, porque têm, digamos, uma perspectiva mediática, são conhecidas e, portanto, são objeto de alguma forma de uma análise por parte das pessoas, muitas vezes condenados na praça pública, condenados na comunicação social, quando o assunto chega aos tribunais e os tribunais não fazem mais do que confirmar aquilo que já foi a condenação na praça pública. De resto, este livro é feita referência também a expressões de grandes responsáveis, altos responsáveis de justiça em Portugal, como o antigo Procurador-Geral Pinto Monteiro, que ele próprio, no livro que escreveu, diz que após os jornais condenarem, após a comunicação social condenar, não há nada a fazer. Os juízes, o Ministério Público têm que acusar, têm que condenar, porque senão são incompetentes. A verdade é que algo tem que mudar no sistema para que situações como estas acontecem e acontecerão sempre, porque o erro judicial, a falha humana é natural. Agora, não pode acontecer tantas vezes e quando acontece, não acontecer nada. Então, após o lançamento do livro, reparou que as pessoas estão a retroceder nesse julgamento em praça pública? Não, eu acho que nesse aspecto a comunicação social não mudou muito. Julgo que o caso que está neste momento em cima da mesa é o caso José Sócrates e que, na minha opinião, pode vir a constituir ou pode vir a contribuir
para alterações legislativas no futuro, na medida em que, enquanto que no meu caso não houve efetivamente qualquer escrutínio, qualquer avaliação e, portanto, por muito que eu gritasse a minha inocência e por muito que eu gritasse que não havia qualquer prova, que estava a ser condenado sem provas, a verdade é que aquilo que se ululava era para a prisão. Aconteceu comigo uma situação que nunca se viu em Portugal com qualquer cidadão, como Ministro da Justiça, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o próprio Procurador-Geral da República dizerem que eu devia estar preso. Nunca se viu. Em 40 anos de democracia isto nunca aconteceu. O caso do José Sócrates pode ser paradigmático porque pelo mediatismo da personalidade, porque há de facto muita gente, advogados, políticos, etc., que estão a acompanhar o processo de uma forma que naturalmente não pode deixar de escrutinar as decisões dos magistrados judiciais ou do Ministério Público e, portanto, é a minha convicção, neste caso, que para o engenheiro Sócrates ser condenado será necessário que efetivamente haja provas contra ele. O caso Isaltino, o caso Sócrates, não há qualquer comparação, são situações distintas. Portanto, o caso do ex-primeiro-ministro é acompanhado por muitas figuras do Partido Socialista, por personalidades da nossa sociedade que estão atentas a ver o que é que vai acontecer. No meu caso não, no meu caso era um isolamento total, era uma solidão total e, portanto, não foi escrutinado. De maneira que eu gritar a minha inocência não tinha qualquer significado. No caso do engenheiro Sócrates, penso que será diferente e, portanto, se efetivamente não houver provas contra ele, muito dificilmente poderá ser condenado por mera convicção do tribunal ou do juiz, porque nós não podemos assistir em Portugal a condenações onde não há prova nenhuma, mas em que o magistrado judicial diz que o arguido estava nervoso quando estava sentado no banco dos réus, que se mexia muito, que tremia com as mãos, pois se até as testemunhas que vão testemunhar, sejam elas de acusação ou de defesa ou meramente testemunhas abonatórias, perante um tribunal normalmente ficam nervosas, as pessoas que nunca entraram num tribunal, obviamente que não ficam à vontade, mas hoje os nossos magistrados são psicólogos, são tudo, pelos vistos, na medida em que avaliam, faz lembrar aquelas antigas teorias do Lombroso, que o criminoso obedia-se pela cara que tinha. E, portanto, se fosse um indivíduo feio, com certeza praticava um determinado, se tivesse um nariz grande, tinha tendência para praticar um determinado crime, não é? Se tivesse as orelhas pequenas, praticaria outros. Portanto, esse tempo tem que acabar. Para isso é necessário, naturalmente, que haja políticas de justiça. Uma coisa é a separação de poderes, que naturalmente todos nós defendemos. Outra coisa é haver políticas de justiça de natureza civilista, criminal, etc., que coloquem não só os tribunais a funcionar melhor, com melhores condições, mas também em que o arbítrio e a prepotência dos juízes e dos magistrados do Ministério Público possa ser combatida. O seu livro chegou, após o lançamento, rapidamente ao top de vendas. Como explica essa rápida adesão do público? Curiosidade, julgo que não terá sido tanto a sensibilidade das pessoas para as questões da justiça, infelizmente. Eu espero contribuir com este livro para que algumas pessoas, quantas mais melhor, possam realmente poder fazer uma avaliação do que é o funcionamento dos tribunais, do que é a investigação, do que é a demonstração da prova e, naturalmente, também do que é o cotidiano das prisões, como é que é salvaguardada a dignidade das pessoas nas prisões, seja ao nível da saúde, seja ao nível dos seus direitos, porque embora presos, as pessoas tenham restringidos os seus direitos, mas mas têm um núcleo de direitos, mesmo assim, não é? E, portanto, que haja uma maior consciencialização da comunidade, da sociedade portuguesa, esse é o meu desejo. Porque o essencial aqui é o testemunho que eu dou de como as pessoas inocentes podem ser condenadas e parar na prisão. Muito obrigado.